ao estúdio AgriPlay. Estamos dentro do espaço da Pig Fair, no 17º Simpósio Brasil Sul de Suinocultura, onde eu vou entrevistar o Marcos Fava Neves, especialista em planejamento e gestão estratégica. Marcos, ele é professor, engenheiro agrônomo, doutor, especialista em planejamento e gestão estratégica. Ele é conhecido como Doutor Agro, com mais de 1.750 palestras em 23 países e uma carreira dedicada a construir valor e competitividade no setor. Então, a gente vai conversar sobre o tema da palestra aqui. Professor, seja bem-vindo. Obrigada por atender a Suíno Brasil. É um prazer e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada. Professor, você afirma que o financiamento do desenvolvimento do Brasil virá pelo agronegócio. Qual é a ação concreta que precisamos colocar em prática para que isso saia do discurso e se torne política de Estado? Eu acho que o Brasil tem um papel absolutamente fundamental, né? Nos últimos 30 anos, se você lembrar, nós éramos importadores de comida quando eu me formei, para se tornar hoje essa potência que vem ocupando cada vez mais mercados internacionais. A turma da carne aqui, inclusive, vai lembrar que nós tivemos um escândalo de importação de carne de Chernobyl, né? E os mais velhos aí vão lembrar que teve lá o desastre nuclear. Imagina só, o Brasil importando carne. E hoje a gente caminha para uma participação de mercado absolutamente incrível, né? O Brasil deve fechar essa década com quase 40% da participação no mercado mundial de frango, 30% no mercado de carne bovina e 20% no mercado de carne suína. Então nós nos consolidamos como uma plataforma fornecedora de comida para o planeta, e isso empoderou muito a nossa sociedade, porque as pessoas vão comprar uma mesa como essa a cada 3, 4 anos, vão comprar um computador igual ao seu a cada 2, 3 anos, vão comprar um carro, mas a comida ela precisa 3 vezes ao dia. E o Brasil, então, ele ampliou a sua participação nos mercados internacionais, conquistando o respeito, conquistando o desenvolvimento. Eu tenho dito muito que o que a gente vê, e Chapecó é um belo exemplo, né? Basta as pessoas saírem aí fora e ver quantos prédios em construção, é assustador, né? Quantos condomínios e o dinheiro todo circulando, graças principalmente a isso. Nós geramos o valor, vendemos, ao entrar essa renda, as pessoas são pagas, os insumos são pagos, isso tudo movimenta a economia. Então, o que nós precisamos cada vez mais é de um reconhecimento dos governos estaduais e federais, a grande maioria deles é amistosa ao agro, no sentido de ampliar o apoio para que o Brasil conquiste cada vez mais mercados internacionais, para que a produção seja feita de forma mais eficiente. Santa Catarina, por exemplo, é um estado que precisa de muito investimento em logística, né? O transporte via caminhões dos produtos para os portos é algo que não faz mais sentido nos dias de hoje. E então você tem uma agenda muito grande, mas o futuro é promissor, a demanda mundial continua crescendo e o Brasil é o país mais apto para fazer esse crescimento para a população mundial. Professor, barreiras ambientais estão crescendo no comércio internacional. Parte disso é protecionismo econômico, parte é negação de problemas ambientais reais. Qual é o ponto de equilíbrio para que o debate avance em favor do futuro da humanidade e do planeta? O ponto de equilíbrio, principalmente na arena internacional e na Europa, é considerar os números, a matemática e fazer investimentos. O Brasil ele é injustamente atacado, notadamente pela Europa, por conta de desmatamento ilegal e por conta de fatores que a gente sabe que muitos deles são protecionistas. Mas o Brasil, na produção de alimentos, é o país mais ambiental do mundo, entre os grandes produtores. É lógico, você pode ter uma pequena produção em algum lugar aí, mas nós somos o único país que está submetido a um código florestal com esse grau de rigor. Nós somos o país que tem o maior indicador de uso de combustíveis renováveis. Nós somos o país cuja energia tem quase 50% da fonte dela vindo de energias renováveis, e quando a gente separa só a eletricidade, vai para perto de 90%. 2/3 do país completamente preservados e tecnologias cada vez mais interessantes de agricultura circular. E a suinocultura é um belo exemplo, né? Com o uso dos dejetos para a produção de biogás, biometano, que por sua vez vai movimentar máquinas, e o biogás gerar energia elétrica para as próprias granjas, e o restante disso virando fertilizante. Então, eu tenho visto, viajado e contado a história
de que se tem um lugar que você pode dizer que ele é um local que está produzindo de forma sustentável, é a produção brasileira. Então essas agressões que são feitas muitas vezes por presidentes de empresa, né, que a gente não vai aqui citar o nome, e outras ONGs e tal, uma parte importante disso tem a ver com protecionismo e não com matemática. Por isso que eu comecei dizendo para você, quem for honesto e olhar os números, ele não vai poder atacar o Brasil, a não ser pela atividade de desmatamento ilegal. E lógico que atividade criminal tem todas as atividades, tem gente que não faz as coisas direito, mas não é a ampla maioria. Então, a desmatamento, como o próprio nome diz, é criminal e ele tem que estar na esfera policial. E o dia que o Brasil resolver isso, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, a suinocultura mais verde do planeta e a agricultura e a comida mais verde do planeta. O recente tarifaço de Donald Trump contra vários países fez parecer que existe um movimento de reposicionamento estratégico dos Estados Unidos. Que novas linhas de força esse movimento revela para a lógica global dos negócios e como diferentes setores, inclusive o agro, terão que se adaptar? A tua pergunta é ótima. Os Estados Unidos são o país mais forte do mundo e eles estão com um presidente agora que é para fortalecer esta força. Então ele não está se negando a entrar em confrontos mundiais, a tentar pacificar, é o que a gente tem visto, situações de guerra, mas na área comercial ele já está roncando grosso e vai negociar pesado com todos os países no sentido de proteger a produção americana e fortalecer o investimento nos Estados Unidos. Então isso é dito, ele foi eleito para isso. E o Brasil vinha vindo bem, porque eu dei uma entrevista recentemente na Jovem Pan, que ficou interessante, porque eu comparei que o Brasil é um chihuahua e eles são um pitbull. O Brasil vinha vindo bem, atendendo uma recomendação dada por 100% dos especialistas em comércio internacional, no agronegócio, que era o de voar abaixo do radar, que era o de não aparecer e não confrontar com os americanos. Então você vê que na primeira vez que ele apresentou aquela planilha grande lá, com indicadores de tarifa para todos os países, o Brasil ficou na melhor posição, que era o 10%, junto com outros países que também ficaram com 10%, que era o mínimo que eles colocaram. Aí o Brasil começou a aparecer muito e começou a aparecer em temas que não são interessantes para os Estados Unidos. Fora isso, nós temos também uma questão política em andamento. O nosso país é um país muito voltado para o passado, e essa questão política também com o ex-presidente misturou na questão tarifária e na questão comercial, como também o Brasil, de forma descabida, se manifesta como porta-voz para a criação de uma nova moeda para as trocas mundiais, hostiliza o presidente americano com diversas autoridades, com termos que não são adequados para serem usados, e fica latindo, quer dizer, um chihuahua barulhento, quer dizer, o pitbull implicou com o chihuahua, ao invés dele se fingir de morto, ele fica latindo lá, fazendo mais barulho ainda, reagindo, e o Brasil correu um risco brutal. Eu acho que agora a situação já acalmou, mas nos últimos 30 dias nós corremos um risco brutal da retaliação ser maior ainda, e aí hoje quem paga o pato é o empresário. Então só para fechar essa questão, a gente torce para que mais setores possam sair fora da tarifa de 50%, já de saída nós tivemos quase 40%, 45% que saiu fora das nossas exportações, mas nós temos setores muito delicados que estão ainda penalizados, e esses, se não mexer logo, eles vão ser varridos do mapa, porque são empresas na área de frutas, né? A gente pode citar manga, papaya, tilápia, outros produtos elaborados que são exportados para os Estados Unidos, que são altamente perecíveis e que não tem outros mercados. Você não consegue alocá-los para outros mercados, como você consegue, por exemplo, na carne bovina, no café, que tem como fazer rearranjos. Aí as empresas puxam mais do Uruguai e da Argentina para os Estados Unidos e leva a brasileira mais para a Ásia. O próprio café, a gente viu que mesmo mantendo a tarifa, o preço voltou a subir, porque está faltando café no mundo. Eles vão ter que derrubar a tarifa, porque senão vai gerar inflação. E contar também com o apoio de empresas americanas prejudicadas. No caso das carnes, principalmente os restaurantes e os supermercados, que já sinalizaram apoio ao Brasil para a redução da tarifa, porque a inflação está muito elevada. Então, assim, torcer para isso aí acabar logo
e que a gente tenha um bom comportamento de respeito aos Estados Unidos, mesmo que não haja alinhamento com o presidente americano. O que importa é o comércio, o que importa são as empresas. Não é hora de posições ideológicas, nós temos que focar em pragmatismo, que é derrubar logo essas barreiras e tentar fazer acordo com os Estados Unidos, que é um mercado que compra produtos de altíssimo valor agregado do Brasil e que nós não podemos entrar em confronto de maneira nenhuma. O avanço do Oriente Médio em oferecer investimentos para que empresas produzam dentro do território deles e que já influencia até fusões como a da Marfrig com a BRF, que o CAD está interferindo nessa questão, ele está redesenhando rotas de comércio internacional. O que essa movimentação nos mostra sobre ajustes necessários já no curto e médio prazo? E na sua visão, há impactos específicos para a suinocultura? Eu acho que tudo que é possibilidade que nós temos de chegar mais próximo, principalmente na exportação. Nós temos a suinocultura, tem um trabalho fantástico no mercado interno, onde praticamente a dica é a mesma, e no mercado externo também, com desenvolvimento de dezenas de países, né, para os quais a gente exporta, e chegando mais próximo e tendo um trabalho associativo espetacular. Eu posso dar o meu testemunho do que é a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Nós ajudamos a BPA no plano estratégico para os 5 anos. E o que nós temos cada vez mais é que entender que quem manda é a demanda e chegar mais próximo do consumidor final. Então, todo tipo de possibilidade que nós tivermos de fazer investimentos em países compradores, seja via joint venture, para ter lá, por exemplo, alguma última etapa de processamento ou de embalagem, que traga eles mais para a produção brasileira e fidelize mais, inclusive trazendo-os para um pouco de investimento aqui no Brasil. Nós já temos visto isso, né? Fundos soberanos de países árabes investindo aqui, próprias empresas investindo aqui no sentido de garantir a segurança alimentar, que para eles é uma coisa muito grave, mas nós também devemos, e o Brasil é muito forte nas empresas, é muito coordenado, se possível, fazer investimentos nos países árabes, nos países africanos, nos países asiáticos, que é principalmente os mercados que mais nos importam, no sentido de chegar mais pertinho do consumidor final, manter estoques prontos para entrega e que eles olhem assim e falem, poxa vida, comprar do Brasil é onde eu tenho o maior valor agregado, porque eles estão preocupados conosco, tem garantia de suprimento, se tiver uma crise de container, tem estoque próximo aqui de nós. Enfim, nós temos que garantir com que o comprador olhe para cá e fale, a melhor oferta que tem é a oferta vinda do Brasil. Se tivesse que apostar hoje em como será o agro global daqui 10 anos, que mudanças de rota você prevê e o que precisamos começar a fazer já para não ficarmos apenas como espectadores? Em 10 anos, eu acho que, para a alegria da própria suinocultura, da avicultura, das pessoas que estão nos ouvindo, a produção de grãos do Brasil vai aumentar mais 20 milhões de hectares. Acho que 2 milhões de novos hectares por ano. É um aumento confortável, porque não adianta o Brasil aumentar acima do consumo mundial, porque você vai deprimir os preços. Mas como o consumo mundial aumenta aí de 30 a 40 milhões de toneladas de grãos por ano, e vai aumentar um pouco mais agora, provavelmente por causa da bioenergia, processamento de soja e milho cada vez mais para fazer biocombustível nos países. Então nós temos essa chance de fazer esse crescimento agrícola, principalmente em cima de áreas de pastagem e áreas de segunda safra, ou seja, dá para crescer 20 milhões de hectares sem aumentar 1 hectare novo sequer. E esse processo todo vai ter disponibilidade para ração, para as atividades de carnes, e o Brasil precisa passar muito por um processo que eu chamo de carnificação do agro brasileiro. Ou seja, a gente exportar cada vez mais as carnes, que por sua vez vão puxar os grãos na alimentação dos frangos, dos suínos, dos bovinos, né, e pescados e outros, né, que a gente pode ter aí também cada vez mais crescentes. E um processo que vai estimular muito isso é o próprio crescimento da bioenergia. Nós estamos vendo algo que no Brasil há 10 anos não existia. Há 10 anos não se falava em etanol de milho no Brasil. E hoje nós já temos aí quase, acho que entre 20 e 30 fábricas, grandes investimentos acontecendo. Todas as grandes cidades do centro-oeste, do oeste da Bahia, do Maranhão, estão recebendo investimentos. E isso vai gerar uma disponibilidade maior de ração do DDG
e do próprio farelo de soja, porque nós estamos vendo um mecanismo não tão rápido, mas também vigoroso do crescimento do processamento de soja para biodiesel, né? Até porque a mistura agora já está em 15%. Então isso tudo vai impulsionar o desenvolvimento das carnes no Brasil. Então, falando para você daqui 10 anos, eu acho que é um país com 20 milhões a mais de hectares, com mais frigoríficos, atendendo participações cada vez maiores do mercado mundial, com mais agregação de valor, mais selo verde, selo ambiental e com um estímulo dado principalmente pela questão dos biocombustíveis. Você já rodou o mundo falando do agronegócio, mais de 20 países e mais de 1.700 palestras. Você lembra o nome de todas as palestras? Brincadeira. O que o mundo quer aprender com o Brasil e o que o Brasil ainda precisa aprender com o mundo para continuar relevante? Eu, assim, sou uma testemunha, estou há 34 anos, né? Vou fazer 35 anos no ano que vem, e desde formado já fazia apresentações. E frequento os fóruns mundiais de agronegócios desde 2004, né? Na verdade, desde 94, foi o primeiro que eu fui. E eu posso te dizer o seguinte, a gente como brasileiro ia, sentava, prestava atenção, é um país que ainda importava comida, né? Que vai ter um futuro promissor, quando muita gente ouvia alguma coisa nesse sentido. E eu posso dizer que hoje a gente foi de quem ia para ouvir, para quem vai fazer a palestra magna, porque todo mundo quer saber o que está acontecendo no Brasil, todo mundo quer entender os modelos de suinocultura que foram montados, todo mundo quer entender como que o país aumentou 18 milhões de novos hectares de grãos em 6 anos. Falei que nós vamos aumentar 20 em 10 no futuro. Nos últimos 6 anos aumentamos 18. Então o mundo quer saber o que vocês estão fazendo, qual é a chance que vocês têm. E isso posiciona o Brasil, né, para ligar com a minha primeira fala aqui para vocês, numa posição muito confortável, porque hoje as ONGs que trabalham com a questão de nutrição humana, com a questão de pessoas que estão em segurança alimentar, a própria FAO, os países, nós tivemos agora no Fórum Mundial de Agronegócios, veio a representante principal da FAO, maravilhada com o que ela viu aqui, falou: o Brasil com essa sustentabilidade tem um papel fundamental de ajudar a diminuir a fome no planeta, porque a eficiência do suinocultor, do avicultor, do produtor brasileiro de grãos, ela acaba sendo transferida para o consumidor final com preços mais competitivos. Então, é incrível, que história maravilhosa. A comida hoje no Brasil, em média, ela custa 40% do preço que ela custava há 40 anos. Isso tudo foi um trabalho maravilhoso de inovação tecnológica, de empresários. Lógico, tem muito por fazer ainda, nós temos toda a parte que depende do governo, que é uma agenda que anda a passos de tartaruga, precisava ir mais rápido, mas assim, o nosso papel é um papel de quem entrega comida e quem vai fortalecer a paz mundial, porque não tem nada pior para um governo, principalmente de países mais pobres, do que a inflação de alimentos, né? Alguma mensagem final para o público aqui de Simpósio Brasil Sul de Suinocultura? Eu acho que outra vez, né, o pessoal está de parabéns por organizar. Eu participei de forma remota, né, naquele período horroroso aí da pandemia, mas vendo o tanto de pessoas que está aqui, né, o tanto de stands e a qualidade das palestras, eu posso dizer que isso aqui é um MBA intensivo em agro e em suinocultura, ou seja, as pessoas que aqui estiverem nesses dias, assistirem, anotarem, visitar os stands aí, perguntar tudo que tem de novo, ele vai para casa muito mais competitivo do que ele chegou. E essa é a importância desse evento. Tá de parabéns Nucleovet, tá de parabéns todo mundo aí que organizou, as empresas que apoiaram, porque isso é o que nós precisamos, né? Você imagina aqui essas centenas, né, mais de 1.000 pessoas, como vão voltar para suas bases muito melhores do que elas chegaram. Então eu acho que esse para quem é educador como eu, além de ser empresário, né, eu trabalho forte na área de educação, a gente fica muito contente de ver o avanço de um setor, o avanço da sociedade. Foi o que aconteceu aqui. Marcos, obrigada por atender a Suino Brasil. E a você que nos acompanha, não esquece, se inscreve no canal para acompanhar as melhores entrevistas do setor. Ó, valeu. 18h42.